Lucas capítulo 15, por favor. Vocês vão acompanhar alguns versículos que eu vou ler, tá bom? Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí no versículo 4, nós temos o início da parábola da ovelha perdida. No versículo 8, Jesus dá continuidade à sua extensa parábola com agora uma outra imagem. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. Já é uma segunda imagem da grande parábola de Jesus Cristo, que é a da dracma perdida. A partir do versículo 11, Jesus continuou, ou seja, ele continuou a sua grande parábola, inserindo imagens diferentes para essa parábola. Certo homem tinha 2 filhos, e nós conhecemos essa parábola como parábola do filho pródigo. Muito bem. Aí o final sempre é o mesmo dessas parábolas. É que a grande alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, esse é o texto, ele é grande, nós não vamos lê-lo todo, mas vamos refletir sobre isso nessa noite. E amém. Como eu disse, uma parábola, 3 imagens e ilustrações, com um único objetivo de Jesus: refutar o contraditório, a murmuração dos fariseus e escribas. Qual seja? Estar próximo dos pecadores. Aqui tipificado pelos pecadores como um todo. Publicano e pecadores. Jesus, portanto, usa essa longa parábola com 3 imagens, filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida, para refutar essa murmuração. Isso tem sentido para eles. Para os escribas e fariseus, existe um certo sentido, porque Jesus estava se levantando como um grande mestre em Israel. Ele estava ensinando aquele povo a palavra de vida eterna. Lembra do apóstolo Pedro dizendo para Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Lembra de Nicodemos se escondendo na calada da noite, mas buscando encontrar-se com Jesus Cristo para dizer: bem sei que o Senhor é mestre em Israel, porque ninguém pode ensinar o que o Senhor ensina se não for de Deus. E aí Jesus fala: olha, você precisa nascer da água e do Espírito, precisa nascer de novo se você quiser entrar no reino de Deus. João capítulo 3 e seguintes. Nós percebemos que Jesus estava se levantando como um grande mestre em Israel. Ele disse para os seus discípulos: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e o fazem muito bem, porque eu sou. Daí os fariseus e escribas, vendo esse exercício ministerial de Jesus, se escandalizaram, porque na mente deles, eles tinham os ensinos, por exemplo, do Salmo 1. Se você puder, abra aí o Salmo capítulo 1, e nós vamos ver o que rondava na mente desses fariseus. Nós conhecemos até de cor e salteado esse salmo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, pensavam os fariseus sobre um salmo como esse, ou quem sabe, Provérbios. Abra sua Bíblia também em Provérbios. Provérbios capítulo 1, olha o versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Não entre em acordo com esses pecadores. Olha o versículo 15. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas. Portanto, aqueles fariseus, eles tinham algum motivo para questionar e murmurar contra Jesus. Principalmente se nós observarmos Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico 10, 10. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Portanto, Jesus estava ensinando os estatutos da lei de Moisés, não corrompida com o tempo e pela religiosidade dos judeus, mas em sua legítima expressão genuína da vontade de Deus para aquele povo. E eles, pensando nisso, olhando para Jesus misturado com publicanos e pecadores, ele diz: ele não está cumprindo o Salmo 1, está se assentando na roda dos escarnecedores. Ele não está cumprindo a sabedoria de Salomão em Provérbios, dizendo: meu filho, não consinta
com a prática dessas pessoas. Ele não está fazendo distinção entre o santo e o profano, porque está se misturando. Se ele está pregando a palavra santa, ele está misturando justamente com o profano. E aí é onde entra Jesus com a sua missão, com o seu propósito, com a sua dignidade. Em Lucas 19, versículo 10, ele vai falar que veio para buscar e salvar os perdidos. Em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5, ele vai falar que os médicos não são para os sãos, mas sim para os doentes. Assim também ele veio para aqueles que são pecadores, para que eles se arrependam e sejam salvos. Jesus, portanto, na mente dele, tem outros paradigmas, tem outros modelos da palavra do Senhor que torna a sua vida e a sua missão com o propósito de glorificar a Deus. E ele, nesse momento, lança uma parábola para mostrar àqueles fariseus a essência do Evangelho, o propósito de Jesus e a essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho segundo essa parábola que Jesus contou para eles e para nós hoje? Em primeiro lugar, Evangelho diz respeito a resgate e cura. Resgate e cura. A parábola da ovelha perdida é isso. É interessante porque o pastor deixa 99 ovelhas no deserto e vai à procura daquela que se perdeu. Parece absurdo. 99 ovelhas vulneráveis aos salteadores, a lobos vorazes, a serpentes peçonhentas, vulneráveis no deserto. Não foi no aprisco que ele prendeu. Vem cá, segura todo mundo aqui, fica aqui na casa de vocês, no conforto de vocês, na segurança de vocês, guardados aqui, ou pelo menos cercados aqui por essa cerca. Fique aqui enquanto eu vou buscar o perdido. Não. Ele deixa aqueles para ir atrás daquela que se perdeu. Isso porque, observe, Jesus está falando para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que dizem seguir a lei, para aqueles que se dizem obedecer a Deus. Logo, a gente imagina, tem uma certa maturidade para poder caminhar sozinho. Embora a figura de ovelhas não seja mais apropriada aqui, porque a ovelha sem o pastor, ela dispersa e ela fica vulnerável, mas Jesus está dizendo o seguinte: se vocês são tão iluminados assim, vocês podem ficar sozinhos aqui, porque eu vou atrás daquele que está perdido. Eu preciso exercer o ministério de resgate e de cura para essa ovelha. Eu não sei por que essa ovelha se perdeu. Às vezes, naquela caminhada com a manada, uma pode ter mordido, beliscado, sabe? Porque a ovelha tem disso, vai apertando, aí de repente belisca de um lado, dá um coice do outro, e ela tenha se distraído, tenha ficado despercebida da voz do pastor, se distanciado, então, do grupo de ovelhas, e se perdido no deserto. Ainda hoje pessoas fazem isso. Ainda hoje, entre nós, Igreja do Senhor, não somente a esperança que eu estou dizendo, mas o cristianismo no geral, grupo de ovelhas, às vezes machucam uma outra ovelha. Ela fica mancando, talvez, ela perde o ritmo, se distancia e, por fim, fica perdida. Ainda hoje, alguma ovelha pode ter se distraído com as coisas do mundo, sabe? Talvez o TDAH da ovelha, ela está aqui focada na marcha atrás do pastor, ouvindo a voz do pastor, acompanhando as outras ovelhinhas, irmãs ali, então estão ali brincando, mas de repente passou alguma coisa, olhou para um lado, e se deteve em olhar, e parou, ficou encantada com aquilo, e de repente se perdeu. A essência do Evangelho é resgatar e curar esse tipo de gente. Gente que se machuca no meio do rebanho, gente que se distrai no meio do povo, gente que se perde do bom pastor, gente que fica longe e mais vulnerável do que o grupo, porque está sozinha, gente que vira petisco de lobo. Ovelha sozinha, já diz um ditado aí desses famosos de internet, vira petisco de lobo. Mas o Evangelho é aquele que vem para resgatar e sarar as feridas. É aquele que vem para derramar um bálsamo no coração. É aquele que vem para curar as feridas, colocando o remédio do Espírito Santo, que é feito de amor, de graça, de misericórdia. É aquele que, se a ovelha der conta de seguir no pastor até o seu rebanho, amém. Se a ovelha não der conta, ele coloca nos seus braços, como foi o caso deste aqui, que achou a ovelha, colocou sobre os seus ombros e levou até a sua casa. E chegando lá, deu uma festa para os seus amigos, celebrando o retorno daquela que estava perdida. O Evangelho é resgate e cura para os nossos corações. Em segundo lugar, o Evangelho é
o poder de Deus, a luz do eterno, para dissipar as trevas. O Evangelho e sua essência e o propósito do ministério de Jesus Cristo, sendo a luz do mundo, é dissipar as trevas. É interessante porque o apóstolo Paulo em Colossenses vai dizer que o Senhor nos resgatou das trevas para o amor, para o reino do seu amor em Jesus Cristo. Nós vivíamos em trevas, tateando no escuro. E eu gosto muito da imagem que Jesus faz aqui da dracma perdida. Porque se a gente olha para a ovelha, é um ser animado. Se a gente olha para o filho pródigo, além de ser um ser animado, ainda é um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas se a gente olha para a dracma, é um ser inanimado, é um objeto, paralisado. Porque as trevas, muitas vezes, elas são tão densas que têm esse poder de nos paralisar. Não que ficamos mais tateando no escuro, não. A gente fica paralisado mesmo, semi-morto. Como se fosse aquele homem espancado no caminho para Jerusalém, que foi tido como semi-morto pelo sacerdote e pelo levita. Assim somos nós como estamos em densas trevas. Uma depressão profunda, uma tristeza que não abandona mais o coração, ou então um desespero enorme por uma situação que a gente não vê mais solução. A gente fica amuado, escondido, ou então perdido, em um lugar que acha que ninguém vai encontrar, ninguém consegue. Imagine você, uma casa, ele diz que ela varre, acende uma lamparina e varre toda aquela casa. Então ela coloca um móvel para um lado, coloca um móvel para o outro, até achar aquela que estava perdida. Talvez a ovelha houvesse clamado por socorro. Talvez ela estivesse gemendo de dor por causa da sua ferida. Mas aquela dracma, nem isso. Nem isso. É para aqueles que estão em completo desespero, que já desistiram, que não têm mais esperança. Jesus fala assim: o meu ministério e o meu amor me faz levar luz para esses, a fim de dissipar suas trevas e trazê-los para o reino da minha luz. Luz maravilhosa de Jesus Cristo, que ilumina o nosso ser, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que nos tira o medo. O amor de Deus lança fora todo o medo, já disse Paulo aos Filipenses. Assim é Jesus Cristo no seu exercício ministerial. Ele dissipa as trevas, ele não nos deixa enganados, ele não nos deixa mais com os olhos vendados como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no seu primeiro encontro, ele foi confrontado com o pecado. Você está me perseguindo, Paulo. Você está encarcerando os meus filhos, você está encarcerando os meus irmãos, porque de Deus o Pai somos filhos, mas de Cristo Jesus somos servos e irmãos. Ele é o primogênito, deixou de ser o unigênito para tornar-se o primogênito, ou seja, ele é o nosso irmão maior. Paulo, você está em pecado. E imediatamente, para ilustrar aquele momento em que Paulo estava em pecado, ele ficou cego, com umas escamas em seus olhos. E depois, o Senhor enviou um servo para que ele fosse colocado na grande luz do Evangelho. Ao orar por ele, Ananias falou: Paulo, irmão, agora você é nosso irmão, agora nós temos um só Senhor, e você estava orando por ele, e ele me apareceu e disse para vir aqui orar por você, para que seus pecados sejam perdoados, para que você seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente os seus olhos foram abertos, as escamas caíram, e ele pôde contemplar a luz do Evangelho. É assim conosco. O Senhor entra no nosso coração e dissipa as trevas. O Senhor traz a alegria da salvação. O Senhor coloca o júbilo do Espírito Santo em nossos corações. Ele começa a nos capacitar, porque a pressão da perfeição parece ser paralisante, mas o Espírito Santo nos capacita com dons e virtudes para nós andarmos em novidade de vida, na luz inacessível do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo veio para resgatar e curar. Jesus Cristo veio para dissipar as trevas. Em último lugar, Jesus Cristo veio para trazer reconciliação e quebra de maldições. Reconciliação e quebra de maldições. A história do filho pródigo, ela é riquíssima. Aliás, toda essa parábola, em cada uma de suas ilustrações, traz o seu baú de riqueza e tesouros próprios. A do filho pródigo não é diferente. Um homem que não desejava mais morar com seu pai, que o pedido que ele fez era interpretado como o desejo da morte do seu próprio pai. E quando ele fez esse pedido, ele sabia que sobre ele viria uma maldição. A maldição de não prosperar.
Provérbios capítulo 20, versículo 21. Coloque aqui Provérbios 20 e 21, para nós lermos. Provérbios 20 e 21 vai falar que a posse antecipada não pode ser abençoada. A posse antecipada da herança, melhor dizendo, não pode ser abençoada. Olha lá, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Se não será abençoada, será o quê? Amaldiçoada. O que foi o que aconteceu com aquele rapaz? Foi para o mundo, perdeu toda a sua herança antecipada. Ele foi comer junto com os porcos, ele almejava aquelas alfarrobas dos porcos. Ele pensou assim, lá na casa do meu pai, até os empregados são melhores tratados do que eu estou sendo tratado neste mundo aqui. Portanto, Jesus Cristo mostra aquele cenário ali para aqueles homens, dizendo, olha, vocês acham que por si mesmo, longe do Pai, vocês vão conseguir multiplicar a herança de vocês? Nós somos herdeiros de Abraão, eles falavam. Nós somos filhos de Abraão, o nosso pai da fé. Você acha que com a riqueza que ele entregou em suas mãos, longe do Pai, você consegue prosperidade? Não, há uma maldição. Todos aqueles que abandonam o Pai, eles vestem uma capa de maldição. Todos aqueles, eles iniciam um pé na estrada da destruição. A sua caminhada não prospera. Tudo começa a dar errado. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe. Quando eu me converti, é que começou a luta mesmo. Sim. Porque toda ferida que precisa ser curada, ela arde primeiro. Porque toda doença que precisa de cura, o remédio, ele é amargoso. Então, quando nós nos convertemos, o inferno fica irado. Pense no capeta encapetado. É o diabo. Quando a gente se converte, ele fica possesso dele mesmo. Por quê? Porque perdeu alguém para o reino de luz do Senhor. Perdeu alguém que ele usava neste mundo. E aí as coisas tendem aos nossos olhos, parecerem que estão ruins, piorando. Mas, na verdade, é uma purificação que o Evangelho está fazendo na nossa vida e no nosso coração, que nós não devemos abrir de jeito nenhum mão dessa purificação. Aquele rapaz, ele não quis andar com seu pai. Ele falou, eu vou embora e vou viver a minha própria vida. Mas para isso eu teria que morrer para te dar herança. Não importa, antecipe, porque no meu coração você já está morto. Eu não tenho prazer. Eu estava ouvindo as declarações de um grande empresário, bilionário nos Estados Unidos. Então, bilionário nos Estados Unidos, você sabe como que é, né? Se é bilhões de dólares, o negócio é grande mesmo. E aí perguntaram para ele assim, qual é a maior riqueza que você tem? A maior riqueza que eu tenho é de ter os meus filhos tendo vontade de voltar para casa para ficar comigo. É a maior riqueza. A maior riqueza e o melhor título que eu já recebi neste mundo é o título de pai. E aquele jovem desprezou isso. E aquele jovem disse, eu não quero voltar para sua casa. Eu não quero ficar com o senhor. Para mim, o senhor está como morto. Me dá logo a herança, porque é só disso que vem da sua parte que me interessa. Mas Jesus Cristo, ele fala que o Evangelho é o Evangelho de reconciliação e de quebra de maldições. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, essa maldição será quebrada. E esse coração será quebrantado. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que nós somos ministros da reconciliação. Nós todos somos ministros da reconciliação. Porque essa reconciliação que nós recebemos, nós também externamos. Essa reconciliação que cura o nosso coração, que quebra a maldição de estar separado do Pai, a inimizade, aquela ira que pesa sobre os filhos da desobediência, que isso tudo é quebrado em Cristo Jesus. Nós agora somos proclamadores dessas virtudes. Veja, Paulo, ele parece que está olhando até mesmo para o filho pródigo, ele fala, agora nós podemos ter o caminho de volta para o Pai, porque ele estará de braços abertos para nos receber. Nós teremos condições de sermos reconciliados com Deus, e é uma reconciliação completa, porque ele chega maltrapilho, descalço, sem nada, e o pai de longe o vê se aproximando. Ele tinha ensaiado o seu discurso antes. Eu vou chegar na casa do meu pai e vou falar, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, trata-me como um dos seus empregados. E ele, então, ao se encontrar com o pai, ele passa a dizer o discurso ensaiado, mas o pai interrompe na metade do caminho. Porque o amor de Deus e a reconciliação de Deus não impõe condições para nós voltarmos para ele.
A nossa condição já foi estabelecida em Cristo Jesus, a sua obediência, a sua morte na cruz do Calvário, pagando o pecado e aplacando a ira. Isso chama-se propiciação, ou seja, o sangue de Jesus já foi derramado como propiciação, ou seja, a ira de Deus já foi aplacada em favor de nós. Deus agora se torna propício a nós. Lembre-se dessa palavra. Propiciação é Deus se tornar propício a nós, favorável a nós. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas debaixo de um amor inefável, magnânimo do nosso Pai Celestial. Então ele para o discurso do menino, fala: era só disso que eu precisava. Você se arrependeu e voltou para casa. E não porque ele quis somente, porque nós lendo o texto vai dizer que ele caiu em si. E toda vez que você ler na Bíblia essa expressão, caindo em si, entenda, é uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é por si mesmo, mas é o Espírito Santo atuando. Ele caiu em si, foi convencido, porque o ministério do Espírito Santo, dentre tantos, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele caiu em si, ele foi convencido naquele momento. Ele foi convertido, o seu coração falou: vou voltar para o meu pai. Mas como eu sei que o que eu fiz é muito grave, que tem uma maldição sobre mim, Provérbios 20, 21. A posse antecipada da herança não pode dar em boa coisa, no fim não será abençoada. Então, eu vou pedir para ele me tratar, nem que seja como um dos seus empregados. Aí o pai o interrompe na metade daquele discurso, abraça, o recebe calorosamente e reconcilia-se com ele de uma maneira espetacular. Ele troca as vestes do menino, ele coloca uma sandália nos seus pés, um anel em seu dedo de sua mão, e depois ele faz uma festa com esse garoto. E é muito lindo isso. Porque as vestes novas são as vestes de restauração, de santidade. O Senhor tira aquela roupa maltrapilha e nos coloca com um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. É o Senhor nos vestindo com vestes novas a todo momento. Então, quando o pai está trocando as vestes do filho, o evangelho estava dizendo: eu estou fazendo você se despir do velho homem com as suas corrupções e se revestindo do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. É uma restauração completa. Fora a corrupção, fora o pecado, fora a mancha deste pecado, e uma veste nova de luz, branca, de linho branco, para resplandecer a santidade do nosso Deus em nossas vidas. Fomos separados para sermos do Senhor. Ele coloca uma sandália nos pés. Por quê? Porque ele já tinha gastado todo o seu dinheiro. Tornou-se escravo. Quem andava descalço era escravo. Então, quando ele chega na casa do pai, o pai fala assim: você pode ser meu servo, mas aqui você não é escravo. Colocou uma sandália e restaurou a liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não uma liberdade da carne, mas uma liberdade do Espírito. Uma liberdade de filho. Uma liberdade de transitarmos no reino do seu amor com graça, com misericórdia aplicada em nossos corações. Ele restaurou a liberdade daquele menino. Ele restaurou a sua identidade. Colocou um anel no seu dedo. Aquele anel era o anel de selar acordos comerciais. Aonde ele fosse, ele ia mostrar aquele anel e ia falar: eu tenho um pai e eu estou aqui representando este pai. É o selo do Espírito Santo no nosso coração. É o Espírito Santo selando nossas vidas para dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido do Senhor. O Evangelho, em sua essência, é essa reconciliação com completa restauração e lançando fora todas as maldições. Ele dá uma festa. Em vez de dizer que não vai bem, que não será abençoada, ele fala assim: será abençoada. Naquela época, o povo não comia carne como nós comemos hoje. Hoje a gente não consegue ficar uma semana sem carne, já começa a sonhar com churrasco. E o meu vizinho hoje foi o dia todinho fazendo churrasco. Já pensou uma coisa dessa? Com aquele aroma agradável, as narinas entrando na sua casa? E eu não tenho intimidade para ir lá e pedir um pedacinho. Pior ainda. Dizem que o Fernando é bom de churrasco, eu duvido que isso seja verdade. Mas, queridos, naquela época não era assim. Eles separavam um novilho e passavam a cevar esse novilho, engordar esse novilho, para em uma ocasião muito especial, eles fazerem uma grande festa. E diz o texto que o pai pegou e falou assim: traga aquele novilho cevado, aquele novilho que estava separado para a grande festa, para a ocasião especial, porque esse meu filho retornou para casa, para os braços do pai. É assim que Deus faz conosco. É assim que Jesus estava ilustrando.
é festa nos céus quando um filho volta para casa. É festas no céu quando um filho tem as suas trevas dissipadas. É festa nos céus quando um filho perdido é achado, é encontrado, é resgatado e curado, como foi a ovelha. Portanto, o Senhor estava falando para aqueles fariseus e escribas: vocês não conhecem o amor de Deus. O amor de Deus é justamente a essência desse evangelho. Ele vem para resgatar e curar. O amor de Deus é a essência desse evangelho. Ele vem para dissipar trevas. O amor de Deus é a essência deste evangelho. Ele vem para trazer reconciliação e quebra de maldições. E nós celebramos quando aqueles que estão em Cristo Jesus percebem isso. Quero encerrar essa minha mensagem trazendo uma aplicação que não foi abordada muito bem na exposição. Qual seja, conquanto entendamos a essência do Evangelho de resgate e cura, de dissipar as trevas, de reconciliação e quebra de maldição, conquanto entendamos isso e conquanto isso seja acolhido no nosso coração, muitas vezes nós estamos como o filho mais velho do Pai, na casa do Pai, sem apreciar o amor dele. Ele, quando viu o seu filho, seu irmão, melhor dizendo, chegando de volta, ele disse: por que você está gastando isso tudo com ele? Fazendo essa festa? Enchendo ele desses presentes? Eu que estive aqui a minha vida toda, sempre fui obediente ao Senhor. Nenhum cabrito sequer o Senhor me deu para celebrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, olha só, vem esse teu filho, gasta tudo que você tem, e quando ele volta você ainda faz isso. E o pai volta para aquele filho mais velho e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que às vezes nós acolhemos bem a mensagem da essência do Evangelho, mas por vezes nós corremos o risco de nos tornarmos o filho mais velho na casa do Pai, sem apreciar o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, se você não se identificou com nenhum dessas ilustrações de Jesus Cristo, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, sonde o seu coração para saber se você está apreciando adequadamente o amor de Deus que é derramado entre nós. O amor de Deus que dissipa trevas, o amor de Deus que traz reconciliação, até mesmo com o nosso passado, porque não precisamos ficar mais debaixo de um dedo que acusa das nossas mazelas anteriores, dos nossos pecados anteriores. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Receba o amor de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, meditasse na palavra do Senhor nessa noite e enchesse o seu coração com a luz do Eterno, a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés. E este caminho não é somente um caminho externo para sabermos que direção tomar, mas também são caminhos internos, caminhos da nossa alma, caminhos do nosso coração, dos nossos sentimentos. E às vezes você viu que o Evangelho tem como essência tudo isso: resgate, cura, dissipar trevas, reconciliar-se e ter quebra de maldição na sua vida. E às vezes você percebeu que em uma dessas áreas você necessita da atuação do Evangelho na sua vida, do Senhor Jesus Cristo ainda operando. Senhor, eu ainda estou clamando para que a luz da lamparina do Senhor alcance a minha vida e ilumine o meu ser. Senhor, eu ainda estou aguardando a cura, porque eu fui ferido no passado, fui ferida no passado. O meu coração ainda geme com essas dores. Senhor, eu ainda preciso que o Senhor quebre as maldições em minha vida, porque no passado, quando o rebelde agi, ó Senhor, eu ainda sofro as consequências dessa rebeldia. Eu acho que ainda não foram quebradas essas maldições. Senhor, eu ainda me sinto debaixo de uma ira do Senhor, às vezes sendo, ó Pai Celestial, castigado por alguma coisa do passado. Traz a reconciliação do Pai amoroso que recebeu o Filho pródigo sobre a minha vida. Ó Deus, o Senhor está aqui nessa noite, e o Senhor está sondando os nossos corações, e nós abrimos os nossos corações diante do Senhor, porque na minha própria vida, Senhor, e eu falo como Marcelo, não como o pastor Marcelo, mas como Marcelo, homem. Ó Deus, eu necessito tanto, ó Pai Celestial, que a Tua luz brilhe sem cessar na minha existência, dissipando trevas, ó Deus, que vez por outra tentam ainda, Pai Celestial, trazer um tipo de nuvem trevosa sobre a minha vida. Ó Deus, eu ainda necessito de cura e de resgate em muitas áreas do meu coração. Eu ainda necessito, ó Pai Celestial, de que o Senhor, sim, ó Pai, quebre maldições em minha vida, na cruz do Calvário, como quebrou a maldição do pecado, quebre também maldições comportamentais,
daqueles condicionamentos, ó Deus, de comportamentos que muitas vezes são perniciosos e que trazem prejuízo, ó Deus, à minha vida ainda hoje. E talvez alguém aqui também esteja assim, Pai. E eu peço que o Senhor ilumine suas vidas, que o Senhor o carregue nos ombros, como o pastor carregou a ovelhinha, que o Senhor o abrace e restaure o seu coração com vestes novas, com sandálias novas, com um anel no dedo, a sua vida como aquele pai recebeu amorosamente o seu filho, que tinha voltado de uma longa rebeldia. Deus, em nome de Jesus, faça com que a essência do Evangelho venha a ser aplicada nas nossas vidas e nos nossos corações. E que hoje seja um marco, que seja, ó Pai Celestial, gravado nas tábuas dos nossos corações, ó Deus, como uma data, 17 de novembro de 2024, um dia em que o Senhor falou e o Senhor tocou, um dia em que eu ouvi e que o Senhor agiu, um dia em que eu antes estava assim e hoje eu me senti abraçado, acolhido pelo nosso bom pastor, por aquele que nos procura nas mais densas trevas, por aquele que de braços abertos nos recebe com acolhimento caloroso, o teu amor, o Evangelho de Jesus Cristo, aplicado em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.